Boa tarde, pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que todos estejam bem nessa pandemia aí, que não é brincadeira, todo mundo tem que se cuidar, tá certo? Por aqui tá tudo certo, nosso curso continua. Hoje nós vamos ver nossa aula de número 6, como vocês podem ver aí no título, né? Aula número 6, História da Ética, Modernidade. E tem o nome de dois filósofos que a gente vai abordar na aula de hoje, que é Hume e Kant, David Hume e Immanuel Kant. Então a gente vai fazer um pequeno salto, né? A última aula eu tinha gravado sobre final do período antigo e agora a gente vai falar sobre o período moderno, dois importantes autores no período moderno, tá certo? Na modernidade. Essa aula pode ser um pouquinho mais longa, a gravação um pouquinho mais longa, porque é bastante conteúdo, né? Mas vamos ver quanto tempo dura. Primeiro, uma introdução ao problema da ética na Idade Moderna. A principal questão da ética no período moderno é a respeito das obrigações morais, enquanto que na Idade Antiga a gente viu isso, né? A principal questão é a respeito da felicidade. Os filósofos antigos acreditavam que a ética estudava a ação correta no ponto de vista de saber qual é a ação que leva à felicidade. Os filósofos da modernidade não, eles estudam no sentido de a ação correta a partir do ponto de vista de saber por que a gente tem que seguir essas obrigações morais. A ação correta é aquela que segue as obrigações morais e surge o problema, né, de por que a gente tem que seguir essas obrigações morais, que é o que vai aparecer no slide, né? Esta questão pode ser formulada da seguinte maneira: por que nos sentimos obrigados a seguir as regras da sociedade? Por quê? Qual o motivo disso? Ou seja, qual é o fundamento do dever moral? Sabe esse dever que nos obriga a agir de uma determinada maneira, do jeito X ou do jeito Y? A questão é essa, né? Qual é o fundamento desse dever? De onde vem a obrigatoriedade desse dever? Por que a gente se sente obrigado a agir moralmente? Esse é um problema filosófico que a gente vai ver nessa aula de hoje, tá certo? Ou seja, acabei de falar, né? Na aula de hoje iremos considerar duas respostas possíveis para essa pergunta, compará-las e problematizá-las. Os autores examinados serão David Hume, está aí, né, 1711 a 1776, e Immanuel Kant, de 1724 a 1804. Então, filósofos aí do século XVII e século XVIII, né? Aliás, século XVIII. Dois filósofos do século XVIII aí, início do século XVIII e final do século XVIII. Primeiro vem Hume. Hume é um filósofo escocês, vamos ver o que a gente vê aí sobre Hume nesse slide, né? Hume integra a corrente do empirismo que defende na teoria do conhecimento, tá certo? Que o conhecimento humano deriva das informações dos sentidos e não da razão. Essa é a escola do empirismo. Se opondo assim, em letrinhas pequenininhas eu coloquei aí um detalhe, né? Se opondo assim à escola do racionalismo cartesiano, que defendia um papel fundamental do domínio da razão sobre os sentidos para criar o conhecimento. Então os empiristas privilegiam os sentidos e não a razão, enquanto que os cartesianos privilegiavam a razão, tá certo? Os empiristas defendem que as impressões dos sentidos formam representações mentais mais ricas e mais fortes do que as ideias da razão. Então, se você vê uma maçã e você pensa numa maçã, a visão direta do objeto empírico, né, o objeto da experiência que está ali na sua frente, causa uma impressão mais forte do que o pensamento de uma maçã na sua cabeça, assim você está vendo uma maçã. Certo? Então, essa questão da força das impressões sensoriais vai ser importante na aula de hoje, tá certo? Só que isso é a teoria do conhecimento. E a ética? No campo da ética, Hume irá defender que a obrigação moral não deriva de juízos racionais, mas de sentimentos morais. Olha aí, já é uma teoria interessante, né? Hume defende que a influência da razão sobre a vontade humana é fraca demais para explicar o comportamento humano. Então, assim, por que a gente age do jeito que a gente age? Não pode ser por causa da nossa razão, né? Hume vai defender que diz que o motivo da gente agir da maneira como a gente age em sociedade diz respeito aos sentimentos e não à razão. Portanto, as decisões morais que realizamos devem ter como raiz um sentimento e não um pensamento. Continuando com Hume. Ou seja, a resposta de Hume para a pergunta sobre os fundamentos do dever moral é de que nós agimos da maneira como agimos por causa de sentimento de repulsa ou de atração que experimentamos em algumas situações na nossa vida. Vamos ver os exemplos? Para este filósofo, o primeiro exemplo é esse, né? Ao testemunhar uma cena de violência contra indefesos, nos sentimos repelidos e é deste sentimento, né, de repulsa que surge o julgamento moral que condena tal ato da violência, tá certo? Em outros casos, segundo exemplo, né, ao observar um ato altruístico de alguém para o próximo, nós sentimos algo de agradável, uma sensação boa,
uma sensação boa que serve de solo de onde brota um juízo moral positivo. Então, a ideia de que os sentimentos estão por trás dos julgamentos morais que a gente faz, né? Das análises morais que a gente faz na nossa vida em sociedade. Desta maneira, nós possuímos, de acordo com Hume, um sentido interno que guia nossas análises morais e até mesmo nosso comportamento moral em sociedade. Então, do mesmo jeito que a gente tem 5 sentidos externos, visão, audição, tato, paladar e olfato, 5 sentidos externos, Hume fala que a gente tem um sentido interno, o sentido da percepção de nós mesmos. E quando a gente tem sentimentos positivos ou negativos, a gente percebe esses sentimentos positivos ou negativos. Qual a importância disso? Lembra o que eu falei no slide passado, essa ideia de que a percepção gera estados mentais, né, gera representações mentais mais fortes do que simplesmente a ideia, a razão ou o pensamento. Então, os sentimentos que a gente tem são percebidos, isso cria um impacto mais forte na nossa mente do que se a gente simplesmente pensar numa regra moral. O sentimento tem uma força maior quando ele é percebido pelo sentido interno, é isso que Hume está dizendo, tá certo? E o papel da razão? Para Hume, o único papel que a razão desempenha em todo esse processo é o papel de identificar o que estamos presenciando, né? Ou seja, a razão organizaria o que os sentidos captam e, com base nesta informação, permitiria a formação dos sentimentos de simpatia ou antipatia, que, por sua vez, formariam o julgamento moral. Simpatia é você sentir alguma coisa a favor, antipatia é você sentir alguma coisa de contra, tá certo? Então, a razão ela pode ajudar a gente a identificar o que está ocorrendo, para permitir a formação do sentimento que vai ser a base do julgamento moral. O julgamento moral que vai incluir aí o motivo da gente agir da maneira como a gente age, o que a gente acha que é o certo a fazer, o que a gente acha que é o errado a fazer. Tudo isso seria com base no sentimento moral, tá certo? Que a razão pode ajudar a formar na medida que ele identifica o que é que está ocorrendo naquela situação, né? Juntos os pontos, né? Porém, como já dissemos em um slide anterior, a razão por si mesma não é capaz de gerar esses juízos morais, ela necessita de um sentimento moral. É apenas este sentimento moral que tem força suficiente para pôr em movimento nossa capacidade de julgar e nossa vontade para agir, tá certo? São apenas os sentimentos que fazem a cabeça do ser humano funcionar e decidir agir ou decidir ser a favor ou decidir ser contra alguma questão aí moral ou ética, tá certo? Esta teoria é classificada como sentimentalismo moral ou emotivismo moral. Emotivismo moral é o nome mais contemporâneo para essa teoria, mas originalmente se chamava de sentimentalismo moral, que não é um nome muito bom porque pode levar a confusão, né, com sentimentalismo, que as pessoas se sentimental. Não é isso, né? A análise do fundamento do dever moral, que esse teria como base os sentimentos. Então, está aí o nome da teoria. Vamos fazer agora a análise de Kant. O filósofo veio um pouquinho depois de Hume, né? Um contexto histórico primeiro aqui na história da filosofia. Na história da filosofia moderna, Immanuel Kant situa-se no ponto de encontro de duas grandes correntes antagônicas. Sua filosofia pretende ser uma soma das ideias do racionalismo e do empirismo, que são as principais correntes da Idade Moderna, né, na teoria do conhecimento, formando uma corrente nova denominada idealismo transcendental, que essa é a corrente que Kant cria, né? Apesar de ter sido bastante influenciado por Hume, Kant vai discordar de sua teoria dos sentimentos morais e vai propor um fundamento diferente para o dever moral, que seria a razão. Kant defende que o único ato verdadeiramente moral, isso é importante, pessoal, é o praticado sem segundos interesses, né, segundas intenções por trás. Portanto, defende que todas as outras teorias éticas estavam equivocadas neste ponto. Então Kant diz assim, para um ato ser moral não pode ter um interesse por trás, não pode ter segundas intenções. Mas veja como é que os outros filósofos tratavam a moralidade. Os antigos defendiam atos morais para alcançar a felicidade, então eles tinham segundas intenções, um interesse por trás da ação moral, que seria alcançar a felicidade. Os filósofos medievais defendiam que os atos morais deviam visar a beatitude, que seria estar próximo de Deus, tá certo? Então haviam interesses secundários, né? Segundas intenções por trás do ato moral, de se aproximar a Deus, seria uma segunda intenção. E Hume defende que o ato moral, né? Defende o ato moral para alcançar um sentimento moral positivo, um sentimento moral que agrade ao sujeito. Para Kant, nenhuma dessas teorias explica a moral. Por quê? Porque elas são todas teorias que colocam alguma coisa por trás da ação moral, alguma segunda intenção, um segundo interesse, um interesse, assim, digamos assim, externo à moralidade, na opinião de Kant. Por quê? Porque Kant vai dizer que você deve agir de acordo com a moral por causa da moral só e acabou-se, o dever pelo dever. Kant é o filósofo que defende isso, o dever porque o dever é certo e acabou-se. Vamos lá, vamos continuar a análise de Kant aqui, tá certo?
Explicando melhor, Kant classifica que as regras que orientam as ações humanas e sociedades são imperativos, né? Classifica as regras que orientam as ações humanas e sociedade como imperativos, ou seja, regras ou comandos que seguimos quando agimos em um contexto moral. Então, sempre que a gente age dentro de uma sociedade, moralmente ou imoralmente, a gente vai estar seguindo uma regra para essa ação. Essas regras são imperativos, né? A regra que diz como agir ou como não agir, tá certo? Vamos lá, continuando. Ele propõe a divisão destas regras entre imperativos hipotéticos e o imperativo categórico. Imperativos hipotéticos seriam as regras que procuramos seguir quando desejamos alcançar algum objetivo com nossa ação, como passar na disciplina ou marcar um gol, né? Note que se você quiser passar em filosofia, você tem que estudar. Então, estudar por si só não é necessariamente um ato moral do ponto de vista assim, categórico, ele é um ato moral hipotético, né? Se você quiser passar na disciplina, você deve estudar. Se você quiser marcar um gol na partida de futebol, você deve aprender a chutar a bola corretamente. Esses imperativos, os hipotéticos, só se aplicam em alguns casos e as regras deles são impostas pelas circunstâncias em que você se encontra, tá certo? Já o imperativo categórico seria diferente, seria uma regra que nasce apenas da razão e propõe uma regra que deve ser sempre seguida em todos os casos e por todas as pessoas, tá certo? O imperativo categórico, o que é o imperativo categórico? Vamos lá. O imperativo categórico ordena o seguinte: haja de forma tal que a máxima de sua ação possa ser tomada como lei universal. Ou seja, sempre que formos agir, deveremos pensar se a regra que está por trás daquela ação, sua máxima, pode ou não ser universalizada. Ou seja, se aquela ação poderia ser reproduzida por todas as outras pessoas, e que com isto se cria uma contradição com a regra da própria ação. Complicou, pessoal? Vamos ver os exemplos, né? Então, vou só repetir o imperativo categórico aqui para deixar mais claro. Haja de forma tal que a máxima de sua ação possa ser tomada como lei universal. A máxima da ação é a regra da ação. Exemplos de ações que seriam contraditórias pela análise do imperativo categórico. Mentir. Se todo mundo mentir, ninguém vai... vai estar todo mundo sabendo que está todo mundo mentindo o tempo todo. Como é que seria a vida na sociedade se está todo mundo mentindo o tempo todo? Isso criaria contradições, né? Por que você vai mentir se está todo mundo mentindo o tempo todo? Roubar. Se você for roubar e todo mundo vai estar roubando o tempo todo, você não vai ter como manter a pertença, né? Não vai ter como manter os bens roubados sobre o seu pertencimento. Alguém vai chegar e vai roubar o que você roubou de você, né? Fraudar. Você cometeu uma fraude, beleza, mas aí imagine se todo mundo fraudar todo mundo o tempo todo. Você nunca vai poder fazer nada com nenhum contrato, assinar nenhum contrato, né? Comprar nenhum imóvel. Matar, né? Sair todo mundo matando o tempo todo. Se você vai dizer assim, eu vou matar uma pessoa porque eu não gosto dela. Mas aí todo mundo vai sair matando o tempo todo. Então o ato se torna contraditório porque se você todo mundo matar todo mundo o tempo todo, você vai acabar morrendo. Então não faz sentido esse ato, entendeu? Pela análise da universalização da ação. Pelo enunciado do imperativo categórico, que não admite exceções ou casos especiais, vemos que ele tem um caráter universal, quer dizer, sempre pode ser aplicado por qualquer pessoa em qualquer contexto. Você sempre pode pensar, será que minha ação está de acordo com estaria de acordo com uma lógica de que se ela fosse tomada como lei universal, ela seria uma ação boa? Ou será que ela seria uma ação ruim, criaria contradições consigo mesma, se ela for universalizada? Sempre pode fazer esse raciocínio. Agora, imperativo categórico é autonomia, né? Dissemos antes que o imperativo categórico é uma ordem, mas uma ordem imposta por quem? Kant defende que este imperativo é uma ordem autoimposta pela razão, ou seja, uma regra que nasce da razão pura, o que é que significa razão pura? Sem influências diferentes das características da própria razão. Então não é uma regra que você cria porque você quer marcar um gol, ou uma regra que você cria porque você quer passar na matéria. É uma regra que ela faz parte da estrutura da própria razão e seria sempre válida porque você sempre pode aplicá-la. Isso quer dizer que nós criamos o nosso próprio imperativo categórico que seguimos, ou seja, o imperativo categórico dá ao ser humano a sua autonomia, viver de acordo com suas próprias regras, enquanto que os imperativos hipotéticos submetem o ser humano a viver de acordo com regras externas, criadas pelas circunstâncias particulares de cada situação. Então, digamos assim, a ideia de que você deve aprender a jogar futebol para marcar um gol, para atingir esse objetivo, você vai ter que se submeter a imperativos hipotéticos, de como correr, como passar a bola, como fazer o chute. Só que esses imperativos hipotéticos, né, esses imperativos hipotéticos, eles vão ser criados de acordo com regras que não foi você que criou essa regra.
Então, quando você estiver treinando para marcar um gol no futebol, você vai estar submetendo a regras externas que foram criadas por outras pessoas. Enquanto que, como o imperativo categórico nasce da sua própria razão, da razão de todos nós, a razão do ser humano em geral, e você segue o imperativo categórico, você está seguindo sua própria regra que você cria você mesmo com sua própria razão. Tá certo? Então, isso garante a autonomia, que é viver de acordo com suas próprias regras. Pronto, estamos chegando aqui no final agora. Comparações e críticas. Resumindo, enquanto Hume defende que o verdadeiro motivo da obrigatoriedade do dever moral deriva de sentimentos de agrado ou desagrado, Kant propõe que o dever moral resulta de uma consequência lógica da estrutura da razão humana. Certo? Esses são os dois principais pontos de vista aí. Críticos apontam que o ponto fraco da ideia de Hume é que sua teoria carece de um fundamento claro para a universalidade da moralidade em uma sociedade, pois nada garante que todos tenham os mesmos sentimentos morais. Então, se você vê um ato de violência contra o indefeso e se sente repelido por isso, beleza, mas qual é a garantia lógica de que todos vão sentir da mesma maneira que você? Então, como é que a teoria de Hume, baseada nos sentimentos, pode garantir a que todos vão seguir, que todos devem seguir o dever na sociedade, que todos precisam seguir a obrigatoriedade da moral na sociedade, né? Porque parece que não tem nenhuma garantia que os sentimentos sejam todos iguais, né? Kant não tem esse problema porque a razão do ser humano seria sempre igual um no outro, tá certo? Já sobre Kant, que pretendia provar a regra geral da moralidade como um cálculo racional, e do mesmo jeito que a matemática funciona para todo mundo, esse cálculo racional funcionaria para todo mundo. As principais críticas, né, contra Kant apontam um caráter abstrato e ideal de sua teoria moral, né? Kant defende uma regra universal demais, né, que assim, desconsidera todos os contextos, né? Você sempre deve seguir o imperativo categórico em todas as situações. E na prática parece que fica difícil você utilizar, né, esse imperativo. Tanto que Kant fala dos imperativos hipotéticos, né, que às vezes você não segue o categórico, você segue o hipotético porque você tem um objetivo secundário em vista. Mas em relação à moralidade das ações, o dever que obriga todo mundo a agir da maneira correta na sociedade, a base dele tem que ser essa base racional universal, do ponto de vista de Kant. Porém, isso cria um fundamento para o dever moral muito abstrato e ideal, tá certo? Então, pessoal, tem mais coisas para a gente falar sobre esse assunto? Claro que tem, né? Mas eu queria apresentar esses dois pontos de vista tão radicalmente diferentes, né? Hume e Kant, o emotivismo moral e o racionalismo moral, emotivismo moral de Hume e racionalismo moral de Kant. E a gente fica por aqui, com essa aula a gente para por aqui. Fiquem todos bem, espero que todo mundo esteja seguro em casa aí, no meio da pandemia, e a gente se vê na próxima aula. Valeu!